A vida, muitas vezes, nos coloca diante de situações que parecem impossíveis. Caminhamos, acreditamos, nos esforçamos, mas em certo ponto, o cenário à frente parece fechado, como se não houvesse saída. É exatamente nesses momentos que o coração humano se aperta, que a alma parece sufocada pela incerteza e que muitos chegam a pensar que é o fim. Mas é aí, justamente aí, que Deus se revela como o Deus do impossível. Ele é o mesmo que abriu o mar diante de Moisés e do povo de Israel, e esse mesmo Deus continua operando hoje. O que aconteceu milhares de anos atrás não foi apenas uma história bonita para ser contada, mas um testemunho eterno de que quando não existe saída visível, o Senhor cria um caminho onde não havia nenhum. Imagine a cena. O povo hebreu havia acabado de ser liberto do Egito, depois de anos e anos de escravidão. Eles experimentaram milagres grandiosos, viram o braço forte do Senhor se levantando contra Faraó, contemplaram as pragas que provaram a todos que só há um Deus verdadeiro. Agora, eles marchavam rumo à terra prometida, carregando no peito a esperança da liberdade. Mas, de repente, a alegria da caminhada foi interrompida. À frente deles, um obstáculo imenso, o Mar Vermelho. Às costas, o exército de Faraó, furioso, vindo com força total para destruí-los. O desespero tomou conta do povo. O medo se espalhou e muitos começaram a murmurar. Eles diziam: "Por que nos tirou do Egito para morrermos aqui?" A cena era de aflição, mas no meio do pânico Deus levantou seu servo Moisés para dizer uma palavra que ecoa até hoje. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. A ordem parecia contraditória, ficar quieto em meio ao caos. Mas Deus estava mostrando que quando chegamos ao fim das nossas forças, é o momento em que Ele começa a agir. Moisés ergueu o cajado e algo sobrenatural aconteceu. O mar se abriu, as águas se dividiram e um caminho impossível se formou diante deles. O povo atravessou em terra seca, e quando o inimigo tentou seguir, as águas voltaram e os destruíram. Essa história não é apenas um relato antigo, é um princípio espiritual eterno. O Deus que abriu o mar para Israel é o mesmo que abre caminhos impossíveis para aqueles que confiam nele. Quantas vezes você se sente como Israel naquele dia, cercado por todos os lados, sem saída à frente e com o inimigo se aproximando atrás? Pode ser uma dívida que parece impossível de pagar, uma enfermidade que os médicos já disseram não ter cura, uma situação familiar que parece irreparável, ou até mesmo a batalha interna contra o desânimo e a falta de fé. Mas assim, como Deus não abandonou seu povo no deserto, Ele também não abandona você. A palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele foi poderoso para abrir o mar, Ele é poderoso para abrir o seu caminho, ainda que você não consiga ver como. É interessante notar que o povo clamava, mas não tinha a mínima ideia do que Deus faria. Ninguém imaginava que o mar se abriria. Muitas vezes esperamos que Deus haja de formas que já conhecemos, mas Ele surpreende, porque os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Ele é especialista em criar saídas onde não existem portas, em abrir caminhos em lugares que só parecem barreiras. Ele abre portas no deserto, faz brotar rios em terras secas, transforma lágrimas em testemunhos e muda o pranto em cântico de alegria. O segredo está em não se desesperar, mas confiar. Moisés precisou acreditar no impossível, erguer o cajado diante do mar mesmo sem lógica humana. Assim também nós precisamos dar passos de fé. Talvez Deus esteja pedindo que você continue marchando, mesmo quando tudo parece dizer que não há saída. Talvez Ele esteja pedindo que você entregue a ansiedade, que pare de murmurar e apenas confie. O que Ele fez com Israel, Ele pode fazer com você. Aquele povo estava entre a escravidão e a promessa, entre o passado e o futuro, e o mar era a barreira. Talvez você também esteja nesse entremeio. Saiu de um lugar de dor, mas ainda não chegou ao lugar da promessa. Está no caminho, mas há barreiras. A boa notícia é que o mesmo Deus que começou a obra em você é fiel para completá-la. Quando Deus abriu o mar, Ele não apenas livrou o povo, mas também destruiu os inimigos que os perseguiam.
Isso mostra que quando Deus age, Ele não apenas abre o caminho, mas também remove aquilo que ameaça roubar a sua paz. É um livramento completo. Talvez hoje você precise acreditar que o Senhor não só vai abrir o seu caminho, mas vai silenciar as vozes contrárias, calar os inimigos, derrubar as barreiras e te conduzir em segurança até o outro lado. O mar, para muitos, é um símbolo do impossível. E talvez o seu mar hoje seja financeiro, emocional, espiritual ou familiar. Mas lembre-se, o mar não é obstáculo para Deus. Ele controla as águas, ele fala com o vento, ele acalma a tempestade. Se ele for capaz de abrir um mar inteiro para milhões de pessoas passarem, será que ele não pode abrir o seu caminho também? O mesmo poder que agiu naquela noite está disponível para agir hoje na sua vida. A questão é, você crê? Não importa quão grande seja a barreira à sua frente, Deus é maior. Não importa quão forte seja o exército que tenta te alcançar, o Senhor é mais poderoso. Quando Ele decide agir, nada pode impedir. E o que parecia um fim pode se tornar o começo de uma nova história. O mar que parecia a sentença de morte para Israel se tornou o testemunho de vitória. Assim também será com você. Aquilo que parecia ser o seu fim será o cenário do seu maior milagre. Por isso, levante-se, não desanime. Lembre-se do que está escrito. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Confie, porque o Deus que abriu o mar vai abrir o seu caminho. Muitas vezes, quando nos encontramos diante de um mar fechado, nossa primeira reação é olhar para trás. Foi exatamente o que o povo de Israel fez. Eles começaram a se lembrar do Egito, a dizer que talvez fosse melhor ter ficado lá, mesmo como escravos, do que enfrentar a incerteza diante do mar. Isso mostra como o medo tem a capacidade de distorcer a nossa visão, de nos fazer pensar que a escravidão do passado é mais segura do que o futuro de promessas. Mas Deus não nos chama para retroceder, Ele nos chama para avançar. O Senhor não te tirou de onde você estava para te deixar preso diante de um obstáculo. Se Ele começou a obra, Ele vai te levar até o fim. Quando olhamos para a nossa vida, é fácil cair nessa armadilha. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes já cogitou voltar atrás porque as dificuldades parecem maiores que os sonhos? Mas a voz de Deus ecoa: marcha! Mesmo diante do mar, o Senhor ordenou a Moisés que dissesse ao povo para continuar andando. Isso nos mostra que para ver o impossível, precisamos continuar caminhando. Não é parar, não é retroceder, mas é marchar pela fé. A fé é esse passo dado quando não existe chão visível. É acreditar que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é justamente em momentos como esse que Ele prova a nossa confiança. Moisés, mesmo diante do impossível, não recuou. Ele não deixou que o pânico coletivo o paralisasse, mas levantou o cajado, obedeceu à voz de Deus e viu o sobrenatural acontecer. O mar se abriu. Isso nos ensina que o impossível acontece quando escolhemos obedecer à voz do Senhor, mesmo quando não entendemos. Talvez você esteja vivendo um tempo em que não consegue enxergar saída. Talvez seus olhos só veem águas agitadas, barreiras imensas, contas acumuladas, relatórios médicos preocupantes ou até mesmo relacionamentos despedaçados. Mas é nesse momento que Deus te chama a continuar marchando. Ele não pede para você entender, Ele pede para você confiar. Muitas vezes queremos explicações, queremos lógica, mas o Senhor nos chama a descansar. A travessia do mar não aconteceu pela força do povo, mas pelo poder de Deus. Assim também será com você. Não será pela sua força, mas pela mão poderosa dele. É impressionante como Deus trabalha de formas que fogem ao controle humano. O mar não se abriu de repente, mas ao soprar de um vento forte durante toda a noite. Isso mostra que o agir de Deus pode ser imediato, mas também pode ser processual. Talvez você esteja esperando algo que ainda não se cumpriu, porque o Senhor está soprando sobre o seu mar, preparando o caminho, removendo cada gota de dúvida, alinhando cada detalhe. Não pense que o silêncio de Deus significa ausência. Muitas vezes é justamente no silêncio que Ele está soprando, que Ele está trabalhando.
E quando o caminho se abriu, o povo atravessou em terra seca. Imagine o que isso significa. Não havia lama, não havia dificuldade extra. Deus não apenas abriu o mar, mas preparou o chão para que o povo passasse sem tropeços. Isso é um detalhe importante, porque mostra que o Senhor cuida não só de abrir o caminho, mas também de sustentar cada passo. Ele não apenas abre a porta, mas garante que você consiga passar por ela. O mesmo Deus que abre é o que sustenta. O inimigo pode até tentar te seguir, mas a vitória é garantida. Faraó e seus soldados entraram pelo mesmo caminho, mas não puderam atravessar. Quando Israel chegou ao outro lado, Deus fechou as águas e derrotou o inimigo. Isso mostra que o livramento de Deus é completo. Ele não só abre o caminho, mas também elimina as ameaças que tentam te alcançar. Isso nos ensina que quando Deus age, Ele age por inteiro. O inimigo não terá poder sobre você, porque o Senhor mesmo peleja a sua guerra. Talvez você precise hoje entregar o medo que ainda te prende. O povo de Israel passou pelo mar, mas muitos ainda carregavam o Egito dentro de si, com inseguranças e lembranças da escravidão. É por isso que a travessia não foi apenas física, mas também espiritual. Quando o mar se fechou, simbolicamente ficou para trás, não só o exército inimigo, mas também o peso do passado. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele não apenas abre o caminho, mas te convida a deixar para trás tudo o que já não pertence ao seu futuro. O que ficou no Egito não serve mais para você. A vitória no mar abriu espaço para um novo cântico. Miriam, irmã de Moisés, pegou um tamborim e começou a cantar. Cantemos ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. A travessia se transformou em adoração. Assim também acontece conosco. As batalhas que enfrentamos, os mares que atravessamos, se tornam testemunhos de louvor. O que hoje é choro, amanhã será cântico. O que hoje é luta, amanhã será vitória. Talvez você ainda não veja o mar aberto, mas pode começar a declarar em fé que o caminho já está sendo preparado. Louve antes de ver, porque a adoração abre espaço para o milagre. Confie antes de compreender, porque a fé agrada ao coração de Deus. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber que o mar se abriu, que você atravessou em terra seca e que os inimigos já não têm mais poder sobre a sua vida. Esse mesmo Deus continua o mesmo. Ele não mudou e não vai mudar. Ele é o Deus que abre o mar, que abre portas, que derruba muralhas, que fecha a boca dos leões, que faz a fornalha perder o fogo, que multiplica pães e peixes, que chama mortos de volta à vida. Ele é o Deus que transforma derrotas em vitórias, lágrimas em alegria, dor em testemunho. Ele é o Deus que age quando ninguém acredita mais, que surpreende quando todos já desistiram, que traz à existência o que não existe. Se você sente que está diante de um mar fechado, lembre-se, você não está sozinho. O mesmo Deus que estava com Moisés, que estava com Israel, está com você. Ele não falha, ele não se atrasa, ele não se esquece. Ainda que o exército venha contra você, ainda que o mar esteja diante de você, ainda que os olhos não vejam saída, há um Deus poderoso que diz: eu abrirei o caminho. E quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele decide agir, ninguém pode impedir. O mar vai se abrir, a vitória vai chegar, e o cântico de louvor vai brotar da sua boca. Porque o Deus que abriu o mar para Israel é o mesmo que vai abrir o seu caminho hoje. O mais lindo em toda a história do mar se abrindo é perceber que Deus não apenas queria livrar Israel do perigo, mas também queria mostrar ao povo quem ele era. Cada milagre, cada sinal, cada detalhe do cuidado dele tinha um propósito maior: fortalecer a fé, ensinar confiança, revelar que não existe barreira que possa impedir os planos do Senhor. E isso continua sendo verdade para nós hoje. As situações que parecem impossíveis não são apenas problemas a serem resolvidos, mas oportunidades para que Deus se revele de forma mais profunda em nossa vida. É fácil confiar quando tudo vai bem, quando o caminho está claro e as portas estão abertas. Mas a verdadeira fé se prova no mar fechado, quando não existe saída visível, quando a única opção é crer que o Senhor é poderoso. Foi ali, diante das águas,
que Israel aprendeu que o Deus que os libertou da escravidão era também o Deus que abriria o caminho para a liberdade plena. Talvez você esteja diante do seu próprio mar e Deus esteja te convidando a experimentar algo novo. O milagre que você tanto espera não é apenas para te tirar de uma situação, mas para revelar a você quem Ele é. Quando o mar se abriu, o povo atravessou sem se molhar. Isso nos lembra de algo muito especial. Deus não permite que o caminho do milagre venha acompanhado de peso insuportável. Ele prepara o ambiente para que a sua vitória seja completa. Assim também Ele faz conosco. Quando abre uma porta, Ele dá graça para atravessar. Quando nos leva a uma nova fase, Ele nos capacita para viver aquilo que está adiante. O mais importante é entender que, assim como Israel não voltou atrás, você também não deve retroceder. O que ficou para trás já não pertence mais a você. A escravidão, o medo, a angústia, as prisões do passado foram deixadas no Egito. O mar que se abriu não foi só passagem, foi também separação. Deus usou aquela travessia para mostrar que o antigo não teria mais poder sobre o povo. Da mesma forma, o milagre que Ele fará na sua vida vai marcar uma linha divisória. Haverá um antes e um depois, e nada será como antes. Por isso, não desanime diante do que parece impossível. Deus é especialista em transformar cenários de morte em testemunhos de vida. Ele abre o caminho quando todos dizem que acabou. Ele restaura quando todos já desistiram. Ele levanta quando ninguém acredita. O mesmo Deus que abriu o mar vai abrir o seu caminho. E quando isso acontecer, você entenderá que o propósito nunca foi apenas atravessar, mas aprender que o Senhor é fiel em todo o tempo. Depois que Israel atravessou o mar e viu os inimigos derrotados, algo aconteceu no coração daquele povo. Nasceu a certeza de que o Deus que os guiava era maior do que qualquer obstáculo. Eles cantaram, dançaram e adoraram, porque compreenderam que não estavam sozinhos. O mesmo precisa acontecer conosco. Quando olhamos para trás e vemos quantas vezes Deus já nos livrou, já nos sustentou e já nos surpreendeu, entendemos que Ele sempre foi fiel. E se Ele foi fiel ontem, também será hoje e amanhã. Talvez o seu mar ainda esteja fechado, mas o segredo é não perder a fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, e viver pela fé é caminhar mesmo sem enxergar, é confiar mesmo sem entender. Você não precisa ver o caminho aberto para continuar marchando. Você precisa apenas crer que Deus já está abrindo. Enquanto você ora, Ele sopra sobre as águas. Enquanto você confia, Ele prepara a terra seca. Enquanto você descansa, Ele derruba os inimigos. O milagre pode não acontecer no seu tempo, mas acontecerá no tempo perfeito do Senhor. O que parece impossível para você é simples para Deus. O que para você é desespero, para Ele é oportunidade de revelar seu poder. O mar não era problema para Deus. O exército não era ameaça. A noite não era escuridão para Ele. Tudo estava sob controle. E assim é também com a sua vida. Nada foge do olhar dele. Nada está fora do alcance da sua mão. O Senhor conhece cada detalhe da sua luta, cada lágrima que você derramou, cada oração que você fez em silêncio. Ele é o Deus que vê e o Deus que responde. Por isso, a mensagem de hoje é clara. Não tenha medo. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo que abre o seu caminho. Não importa quão alta seja a barreira, não importa quão forte seja o inimigo, não importa quão grande seja a dificuldade. O Senhor é maior do que tudo isso. Ele vai agir de maneira inesperada, vai transformar o impossível em realidade. E você vai olhar para trás e dizer: foi a mão do Senhor que fez isso. E quando esse dia chegar, não esqueça de levantar o seu cântico como Miriam, de erguer a sua voz em gratidão, de testemunhar o que Ele fez. Porque a vitória que Deus vai te dar não será apenas para você, mas também para fortalecer a fé de muitos que estão ao seu redor. A sua travessia será inspiração para outros acreditarem que também é possível. Portanto, siga em frente. O mar vai se abrir. A promessa vai se cumprir. O caminho vai surgir diante de você. E do outro lado haverá um novo. O tempo preparado por Deus. O Senhor que abriu o mar é fiel. E Ele vai abrir o seu caminho.